Você já ouviu que a ditadura militar brasileira torturava opositores, mas nunca contaram para você o que realmente acontecia com as mulheres presas nos porões do DOI-CODE. Não falaram das salas especiais onde médicos acompanhavam sessões de estupro para garantir que as vítimas não morressem antes de entregar informações. Não mostraram os laudos médicos que desapareceram, as gravações que foram apagadas, os bebês que nasceram de torturas e foram arrancados das mães horas depois do parto. Isso não é só história antiga guardada em arquivo empoeirado. Isso é sobre como o Estado brasileiro usou violência sexual como política oficial de repressão. Como criou manuais técnicos descrevendo procedimentos de tortura específicos para mulheres. Como treinou agentes para quebrar presas políticas, usando seus próprios corpos contra elas. E é sobre como essa verdade foi sistematicamente escondida durante 50 anos, protegendo torturadores que hoje vivem aposentadorias confortáveis bancadas pelo seu imposto. Ao final desta investigação, você vai entender exatamente o que aconteceu dentro daquelas salas. Quem deu as ordens, como o sistema funcionava e por que ninguém foi punido. Você vai ver documentos que a Comissão Nacional da Verdade teve medo de publicar na íntegra, depoimentos que foram editados para televisão, detalhes médicos que foram considerados chocantes demais para o relatório oficial, porque a única forma de impedir que isso aconteça de novo é conhecer a verdade completa. Não a versão suavizada que te contaram. Como você acha que essas mulheres conseguiram sobreviver décadas carregando esse trauma, enquanto viam seus torturadores passeando livres pelas ruas? Escreva sua opinião nos comentários, porque essa história precisa ser contada por quem tem coragem de ouvir. A verdade começa num lugar que você conhece. Rua Tutóia. Número 921, bairro do Paraíso, São Paulo. Hoje ali funciona um clube da Polícia Militar, com quadras de tênis, piscina, churrasqueiras para confraternização de oficiais e suas famílias aos domingos. Crianças brincam no mesmo terreno onde, entre 1969 e 1975, funcionou o Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE. Era um prédio comum, com 3 andares, pintado de bege, janelas com grades. Vizinhos ouviam gritos durante a madrugada, mas aprenderam rapidamente a não fazer perguntas. Carros pretos entravam e saíam no meio da noite, trazendo pessoas encapuzadas, levando corpos cobertos com lona. Um padeiro que trabalhava na esquina contou anos depois que às vezes encontrava sangue escorrendo pela sarjeta na calçada, quando chegava às 4 da manhã para abrir a padaria. No segundo andar, ficavam as salas de interrogatório. 5 cômodos numerados de 1 a 5, cada um com função específica. Sala 1 era para a triagem inicial, onde preso político chegava e tinha primeira sessão de espancamento. Sala 2 tinha o pau de ararra, estrutura metálica onde penduravam a vítima de cabeça para baixo, nua, com eletrodos conectados. Sala 3 era reservada para afogamentos, com um tanque de metal cheio de água suja, fezes e urina. Sala 4 tinha a cadeira do dragão, assento com choques elétricos. E Sala 5, a que os agentes chamavam de Sala Especial, era destinada exclusivamente para presas políticas. A Sala 5 tinha diferenças importantes. Era maior que as outras, cerca de 20 metros quadrados. Tinha uma maca hospitalar fixa no centro, com tiras de couro para imobilizar pulsos e tornozelos. Tinha pia de metal,
mangueira, balde. Tinha mesa lateral com instrumentos, alguns cirúrgicos, outros improvisados. E tinha cadeiras. Várias cadeiras encostadas na parede, onde os agentes se sentavam para assistir. Cristina Moraes de Almeida tinha 23 anos quando foi presa pela primeira vez em agosto de 1972. Estudante de economia da Universidade de São Paulo, ela não era militante ativa de organização armada, apenas frequentava reuniões de amigos que discutiam política. Bastou isso. Agentes do DOPS invadiram a República onde ela morava às 6 da manhã. Quebraram a porta, arrastaram ela e mais 3 colegas para fora, ainda de pijama. Levaram todos para o DOI-CODE da Tutóia. Separaram homens e mulheres logo na entrada. Cristina foi jogada numa cela sem janela. 3 metros quadrados. Chão de cimento gelado. Sem colchão nem cobertor. Ficou ali 2 horas, ouvindo gritos vindos de outros cômodos, até que 2 homens encapuzados vieram buscá-la. Subiram as escadas, segundo andar. Corredor comprido, porta no final, sala 5. Quando entraram, Cristina viu que havia 7 homens dentro, todos sem capuz, olhando para ela. Um deles, sentado atrás de uma mesa, usava uniforme militar com distintivos de coronel. Era Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE, o homem que coordenaria pessoalmente as próximas 48 horas de tortura. Ustra não levantou da cadeira. Acendeu um cigarro. Ajeitou papéis na mesa. Folheou uma pasta com o nome de Cristina escrito na capa. Então falou, com voz calma, quase educada. Disse que ela estava ali porque tinha feito escolhas erradas, porque tinha se envolvido com terroristas, porque precisava entender que ações têm consequências. Disse que o papel dele era arrancar informações e que havia métodos eficientes para isso, especialmente com mulheres jovens. Ela respondeu que não tinha informação nenhuma, que não participava de nada ilegal, que era estudante, só isso. Ustra sorriu, virou para os agentes e deu a primeira ordem. Tirem a roupa dela. Cristina recuou, encostou na parede. Os homens avançaram, agarraram seus braços, rasgaram a blusa. Ela gritou, tentou se soltar. Levou um tapa no rosto que a jogou no chão. Arrancaram a calça, a calcinha, o sutiã. Deixaram ela completamente nua no centro da sala enquanto todos observavam. Ustra levantou da cadeira, caminhou em volta dela, examinou seu corpo como quem avalia a mercadoria. Fez comentários sobre seus seios, suas pernas, seus pelos pubianos. Os outros homens riram. Então ele mandou colocá-la na maca. 4 agentes a seguraram, arrastaram até a maca hospitalar, prenderam seus pulsos e tornozelos com tiras de couro tão apertadas que cortaram a pele. O coronel explicou, ainda com aquela voz calma, que agora começaria a fase educativa, que ele tinha instruções claras do comando do 2º Exército sobre como proceder com subversivas, especialmente as universitárias, que precisavam aprender qual era o lugar delas na sociedade. Pegou uma furadeira elétrica da mesa lateral, conectou na tomada, acionou para ela ouvir o barulho do motor girando. Cristina começou a gritar, pediu socorro, implorou. Disse que falaria tudo o que quisessem ouvir. Ustra desligou a furadeira, aproximou o rosto dela. Sussurrou que era tarde demais para isso, que agora ela precisava pagar pelo desrespeito e que quando terminassem ela nunca mais esqueceria dessa aula. Apontou para a região do baixo ventre dela. Disse que começaria ali, onde doía mais, onde deixava marcas que nenhum homem futuramente ia querer ver. Ligou a furadeira de novo.
Aproximou a broca girando da pele dela. Encostou de leve na coxa interna. Perfurou. Sangue espirrou. Cristina entrou em choque, o corpo todo tremendo, urina escorrendo na maca. Ustra furou mais 3 pontos, subindo em direção ao púbis, atravessando pele, músculo, chegando perto do osso. Ela desmaiou. Jogaram água fria para acordá-la. Quando voltou, começaram com choques elétricos nos mamilos e na vagina. Esse foi apenas o primeiro dia. A sessão durou 6 horas. Quando terminaram, carregaram Cristina de volta para a cela, largaram no chão de cimento. Ela não conseguia andar. As pernas estavam paralisadas pelas perfurações e pelos choques. Sangue escorria das feridas, formando poça no chão. Ninguém limpou os ferimentos. Ninguém ofereceu remédio, nem água. Na manhã seguinte, voltaram para buscá-la. Arrastaram ela de novo para a sala 5. Mesmos homens, mesmos instrumentos, mas dessa vez com uma variação. Ustra explicou que, como ela continuava sem entregar informações, precisariam intensificar os métodos. Trouxeram um segundo preso político, homem, também nu, também torturado. Amarraram os 2 juntos na maca e começaram a aplicar choques simultâneos enquanto forçavam contato entre os corpos. A estratégia era clara: quebrar qualquer dignidade, qualquer senso de humanidade, transformar o corpo em fonte de dor e humilhação máximas. Ustra e seus agentes não estavam apenas procurando informações. Estavam aplicando um método de destruição psicológica desenvolvido com assessoria de militares americanos que tinham treinado as forças brasileiras em técnicas de contra-insurgência durante os anos 60. Documentos desclassificados da CIA em 2017 confirmam que agentes americanos deram cursos no Brasil entre 1966 e 1973 sobre interrogatório avançado de alvos femininos. Os manuais descreviam como usar vulnerabilidades de gênero para maximizar compliance, traduzindo do tecniquez militar para português claro, como usar estupro e tortura sexual para quebrar mulheres mais rápido que homens. Mas teve uma coisa que os manuais americanos não previam. Teve mulheres que não quebraram. Mulheres que aguentaram sessões que deveriam ter matado, que sobreviveram meses de tortura ininterrupta, que saíram vivas dos porões e passaram décadas lutando para que a verdade fosse conhecida. E a história mais impressionante de todas, a que o regime militar tentou apagar com mais força, é a de Inês Etienne Romeu. Inês tinha 30 anos em maio de 1971, quando agentes do Centro de Informações da Aeronáutica a sequestraram na Cinelândia, centro do Rio de Janeiro. Ela era dirigente da Vanguarda Popular Revolucionária, organização de esquerda que fazia ações armadas contra a ditadura. Ao contrário de Cristina, Inês era militante experiente, treinada em guerrilha urbana. Conhecia segredos que o regime considerava extremamente valiosos. Por isso não a levaram para um centro oficial de detenção. A jogaram num carro, encapuzaram, doparam com injeção de pentotal e transportaram para um local que ela só descobriria meses depois onde ficava. Uma casa isolada na rua Arthur Barbosa, número 668, Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Residência comum por fora, pintada de branco, com jardim e garagem. Por dentro, centro clandestino de tortura que ficaria conhecido como Casa da Morte. A Casa da Morte era diferente do Doi Code. Era menor, mais discreta, e não tinha nem existência oficial nem registros de quem passava por ali. Era uma estrutura completamente invisível,
criada especialmente para fazer desaparecer presos políticos considerados muito perigosos para serem mantidos vivos nos centros oficiais. De todos que entraram na Casa da Morte entre 1971 e 1974, Inês foi a única que saiu viva. Quando acordou da sedação inicial, estava numa cela minúscula, menos de 2 metros quadrados, sem janela, lâmpada acesa 24 horas por dia. Passou 3 dias ali sem comida, só água suja jogada no chão, que ela tinha que lamber para não morrer de sede. No 4º dia, vieram buscá-la. Levaram para o que chamavam de sala de interrogatório, cômodo no fundo da casa com as paredes pintadas de preto, sem móveis, só ganchos presos no teto e uma mangueira de jardim conectada na torneira. 5 homens a esperavam. Um deles, que Inês depois identificaria como Sargento Marival Chaves Dias do Canto, começou o interrogatório com um aviso. Disse que ali ninguém ia ouvir seus gritos, que ela não tinha mais nome nem identidade, que tecnicamente não existia mais para o mundo exterior. Arrancaram a roupa dela, amarraram seus pulsos num dos ganchos do teto, suspenderam seu corpo até que só as pontas dos pés tocassem o chão. Então começaram a espancá-la com um cacetete de borracha, mirando barriga, rins, costas. Entre os golpes faziam perguntas sobre contatos da organização, endereços de aparelhos, planos de ações. Inês respondia que não ia entregar ninguém, que podiam matá-la, mas não ia colaborar. Sargento Marival sorriu. Disse que ela ainda não tinha entendido como as coisas funcionavam ali, que morte era um luxo que ela não ia conseguir tão fácil. Pegou a mangueira, abriu o registro em pressão máxima, começou a tirar jatos de água gelada direto no rosto dela. Inês não conseguia respirar. Água entrando pelas narinas e boca. Sensação de afogamento sem estar submersa. Cada vez que estava prestes a desmaiar, fechavam a água. Esperavam ela recuperar o fôlego. Recomeçavam. Isso durou 40 minutos. Quando pararam, o corpo de Inês estava roxo, tremendo descontroladamente de hipotermia. Marival ordenou que a descessem do gancho, jogassem no chão. Ela ficou ali, molhada, no cimento gelado, incapaz de se mover. Então ele se abaixou ao lado dela, acariciou seu cabelo molhado com falsa gentileza, sussurrou que, se ela colaborasse, tudo aquilo podia parar, que ele até ia cuidar bem dela. Inês cuspiu na cara dele. Marival levantou, limpou o rosto, deu uma risada. Virou para os outros e disse que ela precisava de tratamento especial, do tipo que reservavam para terroristas mais teimosas. Mandaram buscar equipamento na sala ao lado. Voltaram com caixa de madeira contendo magneto de campanha, aparelho militar usado para gerar eletricidade e cabos com jacarés de metal nas pontas. Conectaram os jacarés nos mamilos e na vagina de Inês. O sargento girou a manivela do magneto devagar, gerando corrente fraca primeiro, só para ela sentir o que vinha, choque leve, como formigamento doloroso. Depois aumentou a intensidade. O corpo dela começou a convulsionar, costas arqueando, músculos se contraindo involuntariamente. Ela perdeu o controle da bexiga, urina misturando com água no chão. Marival parou e esperou ela recuperar consciência minimamente. Fez de novo. E de novo. E de novo. 5 séries de choques, cada vez mais fortes, até que médico presente na sala, sim, havia um médico acompanhando para garantir que ela não morresse antes de fornecer informações úteis, avisou que precisavam parar, porque o coração dela estava entrando em arritmia.
Carregaram Inês de volta para a cela. Largaram no chão, igual animal. Ela ficou ali, molhada, sangrando, em choque, sem tratamento médico real, além de uma injeção de vitamina B para evitar que morresse de desnutrição. Porque o objetivo nunca foi matá-la rápido. O objetivo era manter viva o máximo possível, enquanto extraíam informações e aplicavam o que o regime chamava de reeducação ideológica. No dia seguinte, começou o ciclo de novo. Mesma sala, mesmos torturadores, mesmos métodos. Pau de arara, afogamento, choques elétricos. Mas com uma adição importante. Sargento Marival decidiu que, já que métodos convencionais não funcionavam, era hora de usar violência sexual de forma mais direta. Estuprou Inês pela primeira vez naquela segunda sessão, na frente dos outros agentes, enquanto ela estava amarrada e impossibilitada de reagir. Esse se tornou parte da rotina. Sessões de tortura física seguidas de estupro. Às vezes por um agente, às vezes por vários. Inês perdeu a conta de quantas vezes isso aconteceu ao longo das 13 semanas que passou na Casa da Morte. Seu depoimento para a Comissão Nacional da Verdade em 2013 menciona violações sexuais repetidas e sistemáticas, mas ela não conseguiu ou não quis detalhar números exatos. O que ela conseguiu detalhar foram outros aspectos do funcionamento daquele inferno. Como os agentes traziam prostituta para casa nos fins de semana e faziam orgias enquanto ela estava trancada na cela, ouvindo. Como inventaram um jogo onde apostavam quanto tempo ela aguentaria cada sessão de choque antes de desmaiar. Como filmavam partes das torturas e prometiam que iam mostrar as gravações para a família dela. Como médico, que ela identificou como Dr. Amilcar Lobo, chegava todo dia às 9 da manhã, fazia exame rápido, checava pressão e batimentos, liberava para mais tortura. Como esse mesmo médico aplicava drogas experimentais nela, injeções que causavam alucinações terríveis, paranoia, sensação de insetos caminhando sob a pele. Como ele anotava tudo num caderno, como se estivesse conduzindo pesquisa científica sobre limites do corpo humano sob estresse extremo. Inês tentou suicídio 3 vezes durante o cativeiro. Na primeira conseguiu guardar comprimidos de calmante que o médico dava para ela dormir. Juntou 10, tomou todos de uma vez. Descobriram a tempo, forçaram vômito, salvaram ela. Na segunda, mordeu os próprios pulsos tentando abrir as veias com os dentes. Sangraram bastante, mas não o suficiente. Costuraram sem anestesia. Na terceira, os guardas a levaram para uma estrada à noite e sugeriram que ela se jogasse na frente de um carro. Ela agarrou as pernas de um deles e gritou até que motoristas parassem para ver o que estava acontecendo. Os agentes tiveram que fingir que ela estava bêbada e a levaram de volta. Essa terceira tentativa mudou algo. Os torturadores perceberam que estavam perdendo o ativo valioso. Que se ela morresse, não iam conseguir extrair mais informações. Então fizeram uma proposta. Disseram que iam liberá-la, mas com uma condição. Ela teria que trabalhar como informante, infiltrar novamente nos grupos de esquerda, passar informações sobre militantes ativos. Inês aceitou. Não porque realmente concordava, mas porque era a única forma de sair viva. Planejava fugir na primeira oportunidade. Os torturadores sabiam disso, então criaram uma garantia. Filmaram ela contando dinheiro. Pacote de notas que eles mesmos deram, enquanto ela repetia em voz alta que estava recebendo pagamento para espionar companheiros. Se ela tentasse fugir ou denunciar, ameaçaram. Iam divulgar o vídeo, provando que ela era traidora. A armadilha funcionou parcialmente. Quando finalmente a soltaram em agosto de 1971,
Depois de 96 dias de tortura, Inês ficou num limbo. Pesava 32 quilos. Tinha feridas por todo o corpo. Estava com um início de desnutrição severa. Mas não podia procurar hospitais porque chamaria a atenção. Não podia voltar para a militância porque tinha medo do vídeo vazar. Não podia denunciar porque oficialmente nunca tinha sido presa. A Casa da Morte não existia nos registros. Passou 2 anos vivendo de pequenos bicos, escondida, tentando reconstruir alguma sanidade mental. Em 1973, finalmente conseguiu reunir coragem e documentos suficientes para fazer denúncia formal. Procurou advogado de direitos humanos. Redigiu relatório detalhado de tudo que tinha acontecido, incluindo localização exata da Casa da Morte que ela tinha memorizado durante os dias em que a levavam para fora. A denúncia foi arquivada. Juiz militar considerou que não havia provas materiais suficientes, que o imóvel indicado por ela era apenas residência particular sem nenhuma evidência de atividade ilegal, e que, portanto, o depoimento dela carecia de credibilidade. Porque agora vem a parte mais cruel da história. Militares tinham limpo a Casa da Morte. Entre o momento em que Inês fez a denúncia em 1973 e o momento em que investigadores finalmente visitaram o endereço da Rua Arthur Barbosa, em 1974, militares tiveram quase 1 ano para apagar rastros. Quando o delegado federal bateu na porta, encontrou uma família morando ali. 4 pessoas que tinham alugado o imóvel 6 meses antes. A casa estava completamente reformada. Paredes repintadas, piso trocado. Nenhum sinal de que aquilo já tinha sido centro de tortura. O proprietário do imóvel confirmou que tinha alugado para funcionários do governo entre 1971 e 1973, mas disse que não conhecia nomes nem detalhes. Contrato de locação tinha desaparecido. Vizinhos entrevistados afirmaram que ouviram gritos durante aquele período, mas tinham medo de investigar. Um deles, dono de mercadinho na esquina, contou que via carros do exército estacionados na frente regularmente, mas achava que era algum tipo de operação legítima. Sem evidências físicas, a denúncia de Inês foi oficialmente arquivada como fantasiosa e sem fundamento. Ela passou o resto da ditadura vigiada, ameaçada, impedida de trabalhar em qualquer emprego formal. Desenvolveu síndrome do pânico severa, depressão crônica, tentou suicídio mais 2 vezes, só conseguiu alguma paz quando a democracia voltou em 1985 e ela pode finalmente falar publicamente sobre o que tinha acontecido. Mas mesmo na democracia, a verdade completa demorou décadas para emergir. Só em 2013, quando a Comissão Nacional da Verdade começou a investigar sistematicamente crimes da ditadura, que o depoimento de Inês ganhou credibilidade oficial. Investigadores localizaram a Casa da Morte. Confirmaram que realmente tinha sido usada como centro clandestino. Encontraram documentos militares que mencionavam o endereço de forma codificada. Identificaram os torturadores. Sargento Marival Chaves Dias do Canto, aquele que tinha estuprado Inês repetidamente, estava aposentado, vivendo confortavelmente em casa no subúrbio do Rio, com pensão militar integral. Dr. Amilcar Lobo, o médico que supervisionava as torturas, tinha continuado carreira tranquilamente, trabalhando em hospitais públicos até se aposentar em 1995. Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandante do DOI-CODE que coordenava as operações em São Paulo, tinha virado empresário de sucesso. Nenhum deles foi preso.
Lei de Anistia de 1979 perdoava crimes cometidos por ambos os lados durante a ditadura, incluindo torturadores. Inês processou Ustra em ação civil em 2008 pedindo o reconhecimento oficial de que tinha sido torturada. Ganhou. Juiz declarou Ustra torturador. Primeira vez na história brasileira que isso acontecia. Mas era vitória simbólica. Ustra nunca pagou indenização, nunca foi preso. Morreu em casa aos 83 anos em 2015. Inês morreu um mês antes, em abril de 2015, aos 72 anos. Passou os últimos 40 anos da vida lutando para que a verdade fosse reconhecida, dando entrevistas, escrevendo livros, testemunhando em comissões. Conseguiu parcialmente. Hoje, a Casa da Morte é património histórico. Há placa na frente explicando o que aconteceu ali, mas ainda funciona como residência particular, alugada para família comum que vive num dos maiores símbolos de horror da ditadura brasileira. A história de Inês não é única. É apenas a mais documentada porque ela sobreviveu e teve coragem de falar. Quantas outras mulheres passaram pela mesma coisa e não saíram vivas? Documentos da Comissão Nacional da Verdade listam pelo menos 234 mulheres que foram presas políticas entre 1964 e 1985. Dessas, 44 morreram em centros de detenção, oficialmente por suicídio ou tentativa de fuga. Mas os depoimentos das sobreviventes revelam outra realidade. Maria Amélia de Almeida Teles, conhecida como Amelinha, militante do Partido Comunista do Brasil, foi presa junto com o marido e os 2 filhos pequenos em dezembro de 1972. Levaram toda a família para o DOI-CODE de São Paulo. Separaram as crianças, um menino de 4 anos e uma menina de 5, colocaram numa sala ao lado enquanto torturavam os pais. Amelinha conta que a pior tortura não foi física. Foi quando o coronel Ustra trouxe seus filhos para dentro da sala de interrogatório e fez eles assistirem ela sendo torturada. O menino chorava, gritava, "Não bate na minha mãe." Tentava se soltar dos guardas para defendê-la. A menina ficou em estado de choque, parada, olhando sem piscar. Ustra ameaçou que se Amelinha não falasse, ia começar a torturar as crianças na frente dela. Ia fazer com eles o mesmo que fazia com ela. Amelinha entregou algumas informações. Endereços de aparelhos da organização, mas informações velhas, de lugares que já tinham sido abandonados. Ustra percebeu, ficou furioso, ordenou que espancassem ela com mais violência. Quebraram 3 costelas. Perfuraram o baço com golpes de cacetete. O marido dela, César Teles, estava sendo torturado na sala ao lado. Podiam ouvir os gritos um do outro. As crianças ouviam tudo. Ficaram presos 53 dias. Nesse período, Amelinha foi estuprada 2 vezes por agentes do DOI-CODE, além de sofrer choques elétricos, pau de arara, afogamento. As crianças desenvolveram traumas profundos. O menino começou a fazer xixi na cama aos 4 anos, algo que tinha parado de fazer aos 2. A menina parou de falar por 6 meses depois que foram soltos. Até hoje, já adultos e com mais de 50 anos, os 2 têm problemas psicológicos relacionados àquele período. Amelinha sobreviveu. Virou ativista de direitos humanos. Testemunhou na Comissão Nacional da Verdade. Escreveu livros sobre a experiência. Processou o Estado brasileiro e ganhou indenização simbólica. Mas quando perguntaram se o dinheiro compensava o trauma, ela respondeu que não existe valor que pague ver seus filhos pequenos assistindo ela ser torturada.
Não existe terapia que apague aquelas imagens da cabeça das crianças. Outra história que precisa ser contada é a de Dilma Rousseff. Sim, aquela que depois virou presidente do Brasil. Poucas pessoas sabem os detalhes do que aconteceu com ela nos 3 anos que passou presa durante a ditadura. Dilma era militante da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, organização que fazia assaltos a bancos e ações armadas. Foi presa em janeiro de 1970 pela Operação Bandeirante em São Paulo, precursora do DOI-CODE. Levaram ela para o quartel da Rua Tutóia. Tinha 22 anos. Passou pelo mesmo processo que Cristina, que Inês, que Amelinha. Sessões diárias de tortura tentando extrair informações sobre a organização. Pau de arara, choque elétrico, espancamento. Dilma conta que a estratégia dos torturadores era alternar entre violência extrema e falsa gentileza. Um dia te torturavam até quase morrer. No dia seguinte ofereciam cigarro, café. Conversavam como se fossem amigos. A técnica tinha nome. Chamavam de Síndrome de Estocolmo Induzida. Quebrar psicologicamente a vítima, fazendo ela se confundir sobre quem era inimigo e quem era aliado. Funcionava com muitos presos. Dilma resistiu. Não entregou ninguém. Não delatou companheiros. Não forneceu informações relevantes. Por isso, a tortura se intensificou. Ela deu depoimento detalhado em 2001 para a Comissão de Direitos Humanos de Minas Gerais. Mas o documento só foi divulgado publicamente em 2012 pelo jornal Estado de Minas. Dilma descreveu como a tortura, especialmente aplicada em mulheres, envolvia humilhação sexual sistemática. Obrigavam ela a ficar nua durante interrogatórios, mesmo quando não estavam aplicando choques. Faziam comentários sobre seu corpo, suas partes íntimas. A comparavam com outras presas. Inventaram uma tortura específica, que chamavam de cadeira do dragão. Era o assento de metal com resistências elétricas embutidas, que aqueciam até queimar a pele. Prendiam a vítima nua na cadeira. Aplicavam choques enquanto o metal queimava. Dilma ficou com cicatrizes permanentes nas coxas e nádegas. Anos depois, quando virou presidente, repórteres especulavam por que ela nunca usava biquíni em público. A resposta estava ali, nas marcas que a ditadura deixou em seu corpo. Dilma ficou presa 3 anos, de 1970 a 1973. Passou por 4 centros de detenção diferentes. Quando finalmente foi solta, pesava 42 quilos. Tinha desenvolvido transtorno de estresse pós-traumático, evitava locais fechados, tinha pesadelos recorrentes. Reconstruiu a vida lentamente. Estudou economia, virou técnica em planejamento, trabalhou em governos democráticos. Chegou a presidente em 2011. Durante a campanha eleitoral de 2010, adversários políticos tentaram usar o passado dela contra ela. Diziam que tinha sido terrorista, que tinha participado de assaltos, que mereceu ser presa. Dilma respondeu com dignidade. Disse que tinha lutado contra uma ditadura violenta, que pagou o preço alto por isso, mas que não se arrependia de ter resistido. Venceu a eleição. Mas a marca da tortura nunca saiu completamente. Em entrevista de 2020 para Brasil de Fato, Dilma admitiu que não consegue assistir filmes com cenas de tortura, que o som de choque elétrico em aparelhos domésticos às vezes causa flashbacks, que há lugares em São Paulo que ela evita porque passam perto do antigo DOI-CODE. Ela disse algo importante naquela entrevista. Tortura é sobre dor e morte. Eles querem que você desista de ser quem você é.
e a única forma de sobreviver é se recusar a desistir. 71 mulheres deram depoimento formal para a Comissão Nacional da Verdade sobre tortura sexual durante a ditadura. Todas relataram que a violência contra elas tinha componente específico de género. Não eram torturadas da mesma forma que homens. Eram torturadas de formas projetadas especificamente para humilhar, quebrar e destruir sua identidade como mulheres. O relatório final da CNV tem um capítulo inteiro dedicado à violência de género. Documenta como torturadores usavam gravidez, menstruação e maternidade como ferramentas de tortura. Mulheres grávidas eram espancadas na barriga até abortar. Mulheres menstruadas eram impedidas de usar absorventes, forçadas a sangrar na própria roupa, enquanto homens faziam piadas. Mulheres com filhos pequenos eram ameaçadas com tortura dos filhos se não colaborassem. Teve pelo menos 8 casos documentados de mulheres que engravidaram após estupros repetidos em centros de tortura. O que aconteceu com essas crianças? Relatório da CNV menciona que em alguns casos forçavam aborto clandestino dentro das próprias instalações militares. Em outros, permitiam que a gravidez continuasse até o parto. Depois arrancavam o bebê e davam para adoção ilegal para famílias de militares. Uma dessas crianças, hoje com 52 anos, descobriu a verdade por acidente em 2016. Ao fazer teste de DNA para a questão de herança, descobriu que seu pai biológico não era quem constava na certidão de nascimento, mas sim coronel reformado do Exército que trabalhou no DOPS de São Paulo entre 1970 e 1973. Confrontou a mãe adotiva, que finalmente contou que tinha recebido ele de doação de uma instituição militar, sem mais detalhes. Ele tentou localizar a mãe biológica. Conseguiu, através de registros cruzados, identificar que provavelmente era uma militante do Partido Comunista que tinha sido presa em 1972. Mas quando tentou fazer contato, descobriu que ela tinha morrido em 2003 de câncer. Nunca saberia a história completa. Nunca saberia se o pai adotivo sabia que estava criando filho de uma presa política estuprada sistematicamente. Nunca saberia se a mãe biológica tinha se lembrado dele, procurado por ele. Esse é um dos buracos mais cruéis na história da tortura sexual durante a ditadura. Quantas dessas crianças existem? Quantos brasileiros hoje caminham por aí sem saber que foram concebidos em estupro político, que suas origens estão enterradas em documentos destruídos e memórias suprimidas? Comissão Nacional da Verdade não conseguiu responder essa pergunta. Investigação foi interrompida por falta de documentação e por resistência de setores militares. Tem outra camada de horror que raramente é discutida. Os médicos. Toda a sessão de tortura no DOI-CODE, na Casa da Morte, no DOPS, em todos os centros oficiais e clandestinos, tinha médico presente. Não para proteger os presos, para garantir que não morressem antes de entregar informações úteis. Médicos checavam pressão arterial, batimentos cardíacos, reflexos, davam autorização para continuar torturando ou ordenavam pausa quando o corpo estava perto do limite. Dr. Amilcar Lobo, aquele que supervisionou as torturas de Inês Etienne Romeu na Casa da Morte, é o caso mais documentado. Ele não apenas supervisionava, ele projetava torturas. Ele testava diferentes combinações de choques elétricos, diferentes durações de afogamento, diferentes dosagens de drogas psicotrópicas. Ele anotava tudo em cadernos, como se estivesse conduzindo o experimento científico, como se presos políticos fossem cobaias. Quando a CNV investigou, descobriu que Amilcar não estava sozinho.
Havia pelo menos 18 médicos que trabalhavam regularmente em centros de tortura durante a ditadura. Alguns davam plantão, outros eram chamados para casos específicos. Todos violaram o juramento de Hipócrates de forma consciente e sistemática. E todos continuaram exercendo medicina depois que a ditadura acabou. Trataram pacientes em hospitais públicos, ensinaram em faculdades de medicina, se aposentaram com honrarias. Conselho Federal de Medicina só cassou o registro de Amílcar Lobo em 1985. Depois que a ditadura tinha acabado, depois que evidências contra ele se tornaram irrefutáveis. Mas os outros 17 nunca foram punidos. Seus nomes constam em relatório da CNV, mas não houve processo ético, não houve cassação de registro, não houve punição de nenhum tipo. Alguns deles ainda estão vivos, aposentados confortavelmente. Por que isso importa agora, décadas depois? Por que revirar essas feridas, trazer à tona detalhes horríveis, forçar todo mundo a olhar para um período que muitos preferem esquecer? A resposta é simples e brutal. Porque enquanto não houver reconhecimento completo, punição dos culpados, reparação adequada das vítimas, isso pode acontecer de novo. Brasil nunca fez acerto de contas real com a ditadura. Nunca prendeu torturadores. Nunca abriu todos os arquivos. Nunca reformou instituições que participaram da repressão. Polícia Militar, que era braço da repressão, continua existindo com estrutura militar. Doutrina de segurança nacional que justificava a tortura como ferramenta legítima contra inimigos internos, nunca foi formalmente repudiada pelas Forças Armadas. Quando Jair Bolsonaro foi eleito presidente em 2018, ele fez campanha elogiando a ditadura, defendendo torturadores, dizendo que o erro do regime militar foi torturar em vez de matar. No dia da votação do impeachment de Dilma Rousseff em 2016, Bolsonaro dedicou seu voto a Carlos Alberto Brilhante Ustra, chamando ele de herói nacional. Ustra, o homem que coordenou torturas de centenas de mulheres, incluindo a própria Dilma. A reação de parte significativa da população foi aplaudir. Milhares de pessoas nas redes sociais comemoraram. Disseram que comunista bom é comunista morto, que ditadura devia voltar. Não eram apenas extremistas isolados, eram professores, advogados, empresários, pessoas comuns que tinham sido convencidas de que tortura era justificável, que direitos humanos eram um privilégio de bandidos, que democracia era fraqueza. Isso só é possível porque o Brasil nunca ensinou corretamente o que aconteceu durante a ditadura. Escolas não mostram fotos dos porões de tortura. Livros didáticos suavizam a violência. Falam em repressão, sem detalhar o que isso significava concretamente. Museus da ditadura são poucos, mal financiados, visitados principalmente por quem já conhece a história. A maioria dos brasileiros, especialmente os mais jovens, não sabe o que realmente aconteceu. Não sabe que Cristina Moraes de Almeida passou o resto da vida com sequelas das perfurações que Ustra fez em seu corpo com furadeira elétrica. Não sabe que Inês Etienne Romeu tentou suicídio 7 vezes ao longo de 40 anos carregando traumas da casa da morte. Não sabe que os filhos de Amelinha ainda fazem terapia para lidar com memórias de terem assistido tortura da mãe aos 4 e 5 anos de idade. Não sabe que Dilma Rousseff, quando era presidente da República, tinha que lidar diariamente com parlamentares que elogiavam abertamente seus torturadores. Imagina o que é sentar numa reunião de governo e ouvir alguém defender publicamente o homem que te estuprou, que aplicou choques elétricos em você,
que tentou te quebrar psicologicamente durante 3 anos. Imagina o nível de controle emocional necessário para não surtar nessa situação. Esse é o Brasil que a falta de justiça transicional criou. Um país onde vítimas e torturadores coexistem, onde a história oficial mente ou omite, onde parte da população acha que tortura é um método aceitável de controle social. E não pense que isso está no passado. Polícia brasileira mata mais de 5.000 pessoas por ano. A maioria negros e pobres das periferias. Tortura em delegacias e presídios é rotina documentada por organizações de direitos humanos. Os métodos mudaram pouco. Pau de arara virou gravata, técnica onde prendem pessoa em posição que corta a circulação até ela desmaiar. Choque elétrico virou telefone. Golpes simultâneos com as mãos nas 2 orelhas que rompem tímpanos. Afogamento virou submarino. Afundar cabeça em balde de água suja até quase afogar. Mas a lógica é a mesma. Usar dor extrema para extrair confissões, para punir, para controlar. E violência sexual contra mulheres presas continua. Relatório do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura de 2018 documentou que 38% das mulheres presas em penitenciárias brasileiras relataram alguma forma de violência sexual por agentes do Estado. Revista íntima vexatória, onde forçam mulher a ficar nua e agachar enquanto o agente inspeciona, é prática rotineira em presídios femininos. Quando visitantes mulheres vão ver parentes presos, são submetidas ao mesmo procedimento. Tiram a roupa, agacham, são inspecionadas vaginalmente, às vezes com dedos de agentes penitenciárias, tudo sob justificativa de segurança. Crianças assistem mães e avós passando por isso. O ciclo continua. A humilhação se repete. A tortura persiste, apenas com outro nome, outra justificativa, outra vítima. Por isso a história de Cristina, de Inês, de Amelinha, de Dilma e de todas as outras 230 mulheres que foram presas políticas durante a ditadura precisa ser contada com todos os detalhes. Não para chocar gratuitamente, não para criar pornografia de violência, mas para que fique absolutamente claro, cristalino, impossível de negar ou relativizar o que tortura realmente é. O que ela faz com corpos, o que ela faz com mentes, o que ela faz com famílias, o que ela faz com sociedades. Tortura não é método de interrogatório, é método de destruição. Não extrai verdades, extrai confissões falsas de pessoas dispostas a dizer qualquer coisa para fazer a dor parar. Não protege sociedade. Corrói os fundamentos morais que fazem sociedade funcionar. Não fortalece Estado. Transforma Estado em monstro que devora os próprios cidadãos. As mulheres que sobreviveram aos porões da ditadura brasileira carregam essa verdade nos corpos marcados, nas mentes fraturadas, nos pesadelos recorrentes. Elas pagaram um preço que ninguém deveria pagar. E a maioria de nós nem sabe seus nomes, nunca ouviu suas histórias, nunca entendeu a magnitude do que o Estado brasileiro fez em nosso nome, com nossos impostos, sob pretexto de nos proteger. Carlos Alberto Brilhante Ustra morreu em 2015, sem nunca ter pedido desculpas, sem nunca ter admitido que fez algo errado, sem nunca ter passado um dia sequer preso. Foi enterrado com honras militares, recebeu salvas de tiros, teve caixão coberto com bandeira brasileira. Centenas de militares compareceram ao funeral. Alguns choraram, chamaram ele de herói, de patriota, de exemplo.
Inês Etienne Romeu morreu um mês antes, em abril de 2015. Estava praticamente esquecida. Vivia com pequena pensão do Estado. Morava sozinha num apartamento simples. Poucas pessoas compareceram ao funeral. Não teve honras, não teve bandeira, não teve salvas. Teve apenas o reconhecimento silencioso de alguns ativistas de direitos humanos que sabiam quem ela era e pelo que tinha passado. Essa é a injustiça que Brasil carrega. Torturador enterrado como herói. Vítima enterrada como anônima. E enquanto isso não for corrigido, enquanto não houver reconhecimento oficial de que o que aconteceu nos porões da ditadura foi crime hediondo e indefensável, enquanto não houver punição mesmo que simbólica dos responsáveis vivos, enquanto não houver educação massiva sobre essa história, o risco de repetição permanece. Você que está lendo isso agora precisa entender uma coisa. Essa não é apenas história de 50 anos atrás. É história de como violência estatal funciona, como ela se justifica, como ela se perpetua. É história sobre o que acontece quando a sociedade decide que certos grupos de pessoas não merecem direitos humanos, que inimigos podem ser torturados, que fins justificam meios. Começa sempre do mesmo jeito. Identificam um inimigo, comunistas nos anos 70, traficantes hoje, terroristas em outros países. Dizem que esse inimigo é tão perigoso que métodos normais não funcionam, que é necessário mão dura, que direitos humanos são luxo que não podemos nos dar. Criam leis de exceção, estados de sítio, poderes especiais. Montam estruturas de repressão com pouca supervisão e menos transparência. E aí começa. Primeira prisão sem mandado. Primeiro espancamento em interrogatório. Primeiro uso de tortura leve para apenas arrancar confissão. Primeiro estupro explicado como excesso individual, não política institucional. E cada passo é normalizado, racionalizado, justificado como mal necessário. Até que você tem sistema completo de horror funcionando a pleno vapor e ninguém consegue mais parar porque todo mundo está comprometido. Foi assim no Brasil dos anos 70. Foi assim em dezenas de ditaduras latino-americanas. Foi assim na Alemanha nazista. Foi assim em Ruanda. É assim hoje em vários países que você poderia nomear sem esforço. O padrão se repete porque humanos são humanos. E quando você dá a alguns humanos poder total sobre outros humanos, sem supervisão, sem punição, sem limites, parte deles vai virar monstro. Nem todos. Teve militares que se recusaram a participar de torturas, que pediram transferência, que vazaram informações. Teve médicos que se negaram a supervisionar sessões, mesmo sob ameaça de prisão. Teve agentes que ajudaram presos a fugir, arriscando as próprias vidas. Mas foram minoria. A maioria ou participou ativamente ou fingiu não ver. E essa maioria silenciosa é que permitiu que o sistema funcionasse por 21 anos. Por isso, cada um de nós tem responsabilidade de conhecer essa história e transmiti-la, de garantir que a próxima geração saiba o que aconteceu, de se opor sempre, sem exceções, sem mas ou porém, a qualquer forma de tortura, de qualquer pessoa, por qualquer razão. Porque no momento em que você aceita a tortura do inimigo, você abriu porta para a tortura de qualquer um. Porque quem define quem é inimigo? Quem garante que você não será o próximo?
As mulheres dos porões da ditadura eram estudantes, professoras, jornalistas, donas de casa. Eram filhas, mães, irmãs. Não eram monstros. Eram pessoas que acreditavam que Brasil podia ser melhor, mais justo, menos desigual. Você pode discordar das ideias delas. Pode achar que pegaram em armas errado. Pode criticar estratégias e táticas, mas nada, absolutamente nada justifica o que foi feito com elas. Nada justifica a furadeira elétrica perfurando carne de Cristina. Nada justifica 96 dias de estupros sistemáticos de Inês. Nada justifica forçar filhos pequenos de Amelinha a assistir tortura da mãe. Nada justifica 3 anos de choques elétricos em Dilma. Nada. E se você acha que justifica, se você pensa, mas elas eram terroristas, você está do lado dos torturadores. Simples assim. A linha que separa a civilização de barbárie não é fina, é cristalina. Está escrita na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 5. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Ninguém. Sem exceções. Sem mas e se. Ninguém. Brasil violou essa linha por 21 anos consecutivos. Torturou milhares de pessoas, matou centenas, desapareceu dezenas. E depois, quando a democracia voltou, decidiu perdoar e esquecer. Lei de Anistia de 1979 anistiou todos os crimes políticos cometidos entre 1961 e 1979, de ambos os lados. Guerrilheiros anistiados, sim, mas torturadores também. Argentina, Chile, Uruguai. Todos países sul-americanos que passaram por ditaduras similares fizeram escolha diferente. Julgaram torturadores, prenderam generais, abriram arquivos completamente, criaram museus de memória com financiamento robusto, ensinaram história da ditadura nas escolas com currículo obrigatório. Brasil não fez nada disso. Comissão Nacional da Verdade foi criada apenas em 2011, 26 anos depois do fim da ditadura. Trabalhou por 2 anos, de 2012 a 2014. Produziu relatório de 4.300 páginas, documentando graves violações de direitos humanos. Identificou 377 torturadores pelo nome. Recomendou que fossem processados criminalmente. Recomendou que lei de anistia fosse revista. Nada aconteceu. Nenhum dos 377 foi processado. Lei de anistia continua em vigor. Supremo Tribunal Federal decidiu em 2010 que ela é constitucional, que torturadores estão protegidos. Militares continuam negando, dizendo que CNV é revanchismo, que precisa virar página, que isso foi há muito tempo. Mas para Cristina, para Inês, para Amelinha, para Dilma, nunca foi há muito tempo. É todo dia. É toda noite quando acordam suadas do pesadelo. É cada vez que ouvem sirene de polícia e corpo inteiro entra em pânico. É cada cicatriz que veem no espelho ao trocar de roupa. É cada relacionamento que não conseguiram manter porque confiança foi destruída. É cada filho que não tiveram, ou que tiveram, mas não conseguiram criar adequadamente porque trauma não deixa. Tortura não acaba quando sessão acaba. Continua pelo resto da vida. É sentença perpétua psicológica. E negar justiça às vítimas, proteger torturadores, recusar reconhecimento completo do que aconteceu, é continuar torturando. É tortura institucional, burocrática, mas não menos real.
Brasil precisa enfrentar esse passado, não apenas por justiça às vítimas, embora isso seja razão suficiente, mas por necessidade de construir um futuro diferente. Porque país que não conhece própria história está condenado a repeti-la. E sinais de repetição estão por toda parte. Violência policial crescente. Discurso autoritário se normalizando. Ameaças a direitos fundamentais. Elogios à ditadura em espaços públicos sem consequências. Se você chegou até aqui, até o final desta investigação, você agora sabe coisas que a maioria dos brasileiros não sabe. Você conhece nomes, detalhes, mecanismos. Você entende como tortura sexual foi usada sistematicamente como política de Estado. Você não pode mais alegar ignorância. E ignorância não é desculpa, mas conhecimento traz responsabilidade. A responsabilidade é simples. Contar essa história. Compartilhar com quem não sabe. Ensinar filhos e netos. Resistir a qualquer tentativa de relativizar, de justificar, de esquecer. Apoiar políticas de memória, verdade e justiça. Exigir que escolas ensinem isso adequadamente. Visitar museus de memória e levar mais gente. Pressionar por abertura completa de arquivos militares ainda classificados. Porque ainda tem arquivos classificados. Ministério da Defesa mantém documentos da ditadura sob sigilo eterno, alegando segurança nacional. O que tem nesses documentos que precisa permanecer secreto 50 anos depois? Que segurança nacional está em risco ao revelar nomes de torturadores que já estão documentados em outros lugares? A única resposta lógica é que não é segurança nacional. É proteção institucional. É corporativismo militar. É recusa de admitir culpa. Em 2019, governo Bolsonaro tentou extinguir vários órgãos de memória e direitos humanos ligados à ditadura. Tentou cortar financiamento de Memorial da Resistência em São Paulo. Tentou desmontar comissão de anistia que avaliava pedidos de reparação de vítimas. Tentou reclassificar documentos que CNV tinha desclassificado. Pressão pública impediu algumas dessas medidas, mas não todas. A batalha pela memória continua. E não é batalha abstrata, acadêmica, de historiadores discutindo interpretações. É batalha concreta pelo tipo de país que o Brasil vai ser. País que reconhece erros e aprende com eles, ou país que nega erros e os repete? País que protege a dignidade humana de todos, ou país que aceita que alguns não merecem dignidade? País de direito ou país de força? Mulheres dos porões escolheram lutar pela primeira opção. Pagaram preço inimaginável. Algumas não sobreviveram. As que sobreviveram carregam marcas pelo resto da vida. Mas não desistiram. Continuaram testemunhando, denunciando, exigindo justiça. Inês até morrer. Amelinha ainda hoje. Dilma durante e depois da presidência. Cristina e dezenas de outras cujos nomes não cabem aqui. Elas fizeram parte delas. Agora é sua vez. Você pode continuar vendo o Estado torturar cidadãos e fingir que não é problema seu. Ou pode reconhecer que isso afeta o tipo de sociedade onde você e seus filhos vivem. Pode achar que direitos humanos são luxo dispensável. Ou pode entender que são fundamento de qualquer convivência civilizada. A escolha é sua, mas agora é escolha informada. Você sabe o que acontece quando a sociedade escolhe caminho da violência, do autoritarismo, da tortura. Você viu onde isso leva. Viu concretamente, com nomes, datas, métodos, consequências.
Não pode mais alegar que não sabia. Não pode mais ser conivente passivo. As mulheres dos porões da ditadura brasileira te passaram o bastão. Elas mantiveram memória viva através de décadas de negação e esquecimento. Elas testemunharam quando era perigoso testemunhar. Elas exigiram justiça quando todo mundo dizia para esquecer. Agora cabe a você e a milhões de outros brasileiros decidir se essa luta delas valeu a pena. Se as cicatrizes que carregam vão servir de lição. Ou se vão ser apenas mais um capítulo triste que o país preferiu não aprender. História não é passado morto, é presente vivo e futuro sendo construído agora, com cada escolha que fazemos, cada voz que levantamos ou silenciamos, cada injustiça que confrontamos ou ignoramos. As mulheres dos porões te mostraram o caminho. Mostraram que é possível resistir ao insuportável, sobreviver ao inimaginável e continuar lutando décadas depois. A pergunta agora é se você vai honrar essa luta ou deixá-la morrer no esquecimento. A resposta está com você.